Pai universal, fonte de toda a vida e centro de todo amor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença viva em nós, o teu fragmento divino que nos guia silenciosamente rumo à perfeição eterna. Com corações, reconhecemos a tua infinita bondade, tua verdade que ilumina as eras e a tua beleza que se reflete em toda a criação. E hoje te agradecemos, Pai, pela revelação sagrada do livro de Urântia, um farol de luz para essa geração e para as que virão. Um dom que revela a tua natureza, teus propósitos e o teu amor sem fim. Te agradecemos por esse tempo de revelação e esperança, confiando que o teu amor guiará a terra a um novo amanhecer espiritual. Que essa revelação divina nos guie despertando mentes, tocando corações e conduzindo a humanidade à compreensão da filiação com Deus e da fraternidade universal. Amado Jesus, tu que viestes habitar entre nós para revelar o Pai, teu exemplo é o caminho da fé viva, do serviço amoroso e da lealdade ao bem. Te agradecemos por cada palavra de verdade, por cada gesto de misericórdia e por continuares a inspirar em nós o desejo de servir como filhos e filhas do Pai. Pai eterno, que a tua vontade seja feita em nós e através de nós. Que a tua luz permaneça acesa na mente dos homens e que a mensagem do reino, de verdade, beleza e bondade, cresça e floresça em cada alma sedenta de ti. Amém. Assim seja, Pai. Estamos precisando disso mesmo. Amém. Muito bem, vamos continuar então com o nosso estudo aqui, né, sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Agora passamos aqueles momentos mais difíceis da morte de Jesus e vamos entrar aqui na parte da ressurreição de Jesus. Documento interessantíssimo e de muito aprendizado. Como todo mundo viu, Jesus viveu completamente a sua vida na carne, nasceu de uma mulher como uma criança, cresceu, foi adulto, teve a sua vida pública e também fez a opção de morrer na carne como um mortal qualquer. Tá certo que sacrificado de uma maneira animal, mas o fato é que ele morreu como um homem entre nós. E agora vem a parte que nos diz respeito, no sentido de a gente poder visualizar não só a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição dele é maravilhosa, com certeza, mas o que ela significa para nós, porque assim como ele viveu como um homem, ele ressuscitou como um homem. E essa ressurreição nos inspira no sentido de nós podermos ver que esse é o destino que nós podemos construir e que pode nos aguardar. Só depende de cada um de nós. Então vamos lá, vamos falar hoje da ressurreição. Quem tiver, quem tiver a boa vontade de nos ajudar com a leitura aqui, por favor, vamos lá. Eu posso ler aí, se vocês permitirem. Boa, Flávio. Eu estava torcendo para você ler. Vamos lá. Então, vamos lá, então. A ressurreição. Logo após o enterro de Jesus, na sexta-feira à tarde, o dirigente dos arcanjos de Nébadon, então presente em Urântia, convocou o seu conselho para a ressurreição das criaturas de vontade, adormecidas, e começou a fazer considerações sobre uma possível técnica de reconstituição de Jesus. Esses filhos reunidos no universo local, criaturas de Micael, realizaram isso sob a sua própria responsabilidade. Gabriel não os havia reunido.
Por volta da meia-noite, haviam chegado à conclusão de que a criatura nada poderia fazer para facilitar a ressurreição do Criador. Eles estavam dispostos a aceitar o conselho de Gabriel, que os instruiria para que, desde que Micael havia dado a sua vida por seu livre-arbítrio, também teria o poder para retomá-la, de novo de acordo com sua própria determinação. Pouco depois da suspensão desse conselho de arcanjos, portadores da vida e seus vários colaboradores, no trabalho de reabilitação da criatura e da criação moroncial, o ajustador personalizado de Jesus, estando no comando pessoal das hostes celestes, então reunidas em Urântia, naquela vigília ansiosa, disse estas palavras a todos: Nenhum de vós nada pode fazer para ajudar vosso Criador Pai no retorno à vida. Como um mortal deste reino, ele experimentou o falecimento dos mortais. Como soberano de um universo, ele ainda vive. O que vós estáis presenciando é o trânsito mortal de Jesus de Nazaré, a vida na carne para a vida na morôncia. O trânsito espiritual de Jesus foi completado no momento em que me separei da sua personalidade e tornei-me o vosso diretor temporário. O vosso Criador Pai escolheu passar pela experiência inteira das suas criaturas mortais, desde o nascimento nos mundos materiais, da morte natural, da ressurreição na morôncia até o status de uma existência espiritual verdadeira. Estais observando uma determinada fase dessa experiência, mas não podeis participar dela. As coisas que normalmente fazeis pela criatura, não as podeis fazer pelo Criador. O Filho Criador tem dentro de si próprio o poder de auto-otorgar-se, a semelhança de quaisquer dos seus filhos criados. Tem dentro de si o poder de dispor da sua vida observável e para retomá-la novamente. E tem esse poder pela via do comando direto do Pai do Paraíso. E eu sei do que estou falando. Quando ouviram o ajustador personalizado dizendo isso, todos eles assumiram uma atitude de expectativa ansiosa, desde Gabriel até o mais humilde querubim. Eles viram o corpo mortal de Jesus no sepulcro, detectaram evidências de atividades do seu amado soberano no universo, e não compreendendo tais fenômenos, esperaram pacientemente. Cortou ele. Opa, desculpa. Esperaram pacientemente Esperaram pelo que pacientemente pelo que sobreviveria. Obrigado. Sobreviveria. Sobreviria. Muito Sobreviveria. obrigado. Muito obrigado. Pessoal, vou pedir para manter os microfones fechados caso a gente, quem não estiver falando, porque a gente fica capturando os ruídos e eles aparecem aqui na gravação. Henrique, me Então, coloca de co-anfitriã, por favor. sim, vou fazer isso agora. Desculpa, eu não sei fazer isso quando a leitura está em marcha. Vou pronto. E vamos lá. Muito bem, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto que nós acabamos de ver? Ali tem coisas interessantíssimas, né? Logo no começo ali do texto, não sei se vocês notaram, vou colocar de novo na tela aqui. E eles dizem lá que logo após o enterro de Jesus, né, na sexta-feira, o dirigente dos arcanjos de Nébadon, então presente em Urante. Aqui, para quem não sabe, a sede central dos arcanjos, como a maior parte dos descendentes de Deus, fica lá em Salvington. Mas a gente tem aqui em Urântia, excepcionalmente,
porque isso não acontece em outros universos locais, não acontece em outras constelações e não acontece em outros sistemas. Nós temos uma sede dos arcanjos aqui em Urântia, é uma coisa que chama bastante atenção. Para quem não sabe, os arcanjos são seres que se dedicam a desenvolver a espiritualidade, trabalhar na espiritualidade dos seres mortais, de todos nós. Eles são seres, os mais elevados seres espirituais, depois do nosso Micael, da nossa ministra divina, dentro de um universo local. E nessa oportunidade, da morte de Jesus, o dirigente dos arcanjos, e este sim, residente em Salvington, se encontrava aqui em Urante, e ele convocou o seu conselho para a ressurreição, e aqui é que eu não sei se todo mundo percebeu, das criaturas de vontade adormecidas. Então, foi aquela ressurreição dispensacional, né, que acontece por ocasião de uma dispensação, e a morte de Jesus culminou com uma ressurreição dispensacional, foi uma dispensação que foi feita naquele período, e foram então despertadas todas as criaturas de vontade que até então se encontravam adormecidas, esperando a oportunidade por serem submetidas ao seu julgamento, né? Então, esse é um evento, essa é uma coisa importante, porque muitas vezes a gente vê falar da dispensação, que ressuscita os mortais que estão adormecidos e que ficam lá. Vocês sabem que os mortais têm a possibilidade de escapar da carne, uma através da fusão com o ajustador do pensamento, ainda em vida aqui. E o livro de Urântia nos fala de Elias e Enoque, que teriam sido os mortais aqui do nosso planeta, até a época da publicação do livro, que teriam conseguido ou alcançado a fusão com o ajustador do pensamento ainda em vida aqui. Quando isso acontece, a pessoa não morre, e quando eu falo a pessoa, estou falando a sua identidade, a personalidade não morre, o corpo ele se desfaz, eles dizem que queima como se fosse carruagens de fogo. Mas o fato é que aquele indivíduo, aquela pessoa, quando se fusiona com o ajustador do pensamento, ainda em vida aqui, não perde a sua consciência e vai direto para o mundo das mansões, não adormece, vai diretamente para lá, né? Depois você tem a possibilidade de fazer o escape da carne por meio da morte. É a segunda e definitiva possibilidade para nós escaparmos da nossa carne, da nossa matéria. E claro, quando a gente escapa da carne e da matéria, a gente tem algumas possibilidades de ressurreição. Uma que acontece para quem alcançou até o terceiro círculo psíquico, ou seja, teve um desenvolvimento espiritual elevado, que conseguiu construir praticamente a totalidade da sua alma. Então, esse cidadão ressuscita no terceiro dia. Depois, os demais ressuscitam numa ressurreição milenar. Mas ainda hoje nós temos alguns que não ressuscitam nem na ressurreição milenar. Eles ficam lá adormecidos, aguardando uma dispensação. Então, esses são aqueles que
evidentemente, não tiveram uma evolução muito acentuada do seu desenvolvimento espiritual e que vão passar por uma triagem no seu julgamento para ver se ainda existe uma chama de esperança para que alguns desses possam continuar conosco. Tá? Então, essa ressurreição que é feita por uma dispensação, quando vem um ser celestial visitar o nosso planeta, que foi o caso de Jesus, nós tivemos uma na época de Adão e Eva também. Então, a gente tem essa possibilidade, aqueles seres têm a possibilidade de ressurreição e julgamento, para decidir se vão continuar ou não na sua carreira ascensional até alcançar o nosso Pai. Então, nessa oportunidade da morte de Jesus, houve essa dispensação. Por isso, eles falam aqui desse conselho reunido para a ressurreição das criaturas de vontade adormecidas, e, na verdade, é ressurreição e julgamento, né? E começou a fazer, então, as considerações também, não só para isso, para uma possível técnica de reconstituição de Jesus, que, evidentemente, reconstituição não é a mesma coisa que ressurreição. Então, isso não era possível, como nós vimos aqui na leitura aqui, e Jesus, então, ressuscitou como um normal, um mortal normal do reino ao terceiro período, né? Eles falam, alguns falam no terceiro dia, outros no terceiro período. O fato é que o certo é o terceiro período. O terceiro período são 3 períodos de 12 horas, somando no total, então, 36 horas, que foi o que aconteceu com Jesus. Ele morreu na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo pela manhã, né? É, Então, o ajustador do pensamento de Jesus, que vocês se lembram, habitou a mente de Jesus desde que ele completou por volta dos seus 5 anos e meio de idade, até o momento em que ele alcançou a completude da sua alma e estaria pronto para se fusionar. E isso aconteceu por ocasião do batismo de Jesus, e é importante frisar que o batismo em si não tem nada a ver com esse evento, foi só uma coincidência, aconteceu ali naquele momento ali. Para Jesus não precisaria ser batizado para que ele tivesse completado a sua alma, mas ali no batismo, o ajustador do pensamento de Jesus. E como todos os nossos ajustadores, nós somos habitados por um ajustador exatamente como aquele, todos esses ajustadores estão aí habitando a nossa mente na expectativa, na esperança de que, se nós fizermos a nossa parte, a gente possa alcançar a fusão com esse ajustador do pensamento. E essa fusão acontece depois que nós temos a nossa alma completada, 100% completa, chegamos no primeiro círculo e completamos todos os detalhes que precisaríamos completar para poder fazer essa fusão. Então, essa fusão com Jesus não era possível, porque Jesus já era um ser espiritual. Por isso, o ajustador do pensamento de Jesus, naquela oportunidade, abandonou a mente de Jesus e foi até Divinity, retornando enquanto Jesus ainda estava recebendo a água lá do seu batismo por João Batista, né? Então, voltou esse ajustador personalizado, posto que ele não seria fusionado a Jesus, a alma de Jesus, e, portanto, não poderia ter
a personalidade do nosso Micael, do nosso Jesus, que tem a mesma personalidade. Então, esse ajustador do pensamento, agora personalizado pelo nosso Pai, recebeu de Jesus a missão de conduzir as hostes celestiais de Nébadon, que estavam, aqueles que estavam presentes em Urântia, acompanhando a vida humana de Jesus aqui em Urântia, porque não todos os seres de Urântia, filhos de Micael, estavam presentes, filhos de Nébano estavam presentes aqui, né? Só então aqueles que estavam aqui. Então, esse ajustador é quem disse: olha, vocês não podem fazer nada. Ele tem o poder de ressuscitar a hora que ele quiser, etc., né? Então, ele poderia fazer isso. Ainda o ajustador aqui, os reveladores, estão contando que, embora Jesus estivesse no túmulo e todo mundo estivesse assumindo ali que ele estaria trabalhando a sua ressurreição ali na Morôncia, os reveladores falam da atividade do nosso Micael em outras áreas e outros negócios de Nébala, posto que então a personalidade de Jesus já estava ativa fazendo outras coisas enquanto Jesus ali se preparava para a sua ressurreição. Diga lá, Érico. Boa noite a todos, bom vê-los. De Boa fato, Henrique noite. tem razão. Esse estudo traz conhecimentos preciosos. Por favor, Henrique, podia pôr na tela o 2? Claro, posso sim. Já está lá, Hélio. Bom, vamos lá. Eu tinha outras perguntas, mas você foi muito feliz já na resposta. É, eu vou ler aqui e depois eu faço a pergunta. Tá No bom? 2, lá no finalzinho, diz assim: estais observando uma determinada fase dessa experiência, mas não podeis participar dela. Isso ele estava se referindo àqueles que queriam ressuscitá-lo. Um filho criador tem dentro de si próprio o poder de auto-outorgar-se. A semelhança, e aqui está a minha curiosidade, a minha dúvida, a semelhança, destaque para isso, para essa palavra, de quaisquer dos seus filhos criados. Então, eu achei isso estranho. Como é que uma criatura pode ter alguma semelhança com o filho criador no nível de auto-outorgar-se, ou, no caso específico do texto, proporcionar a sua própria ressurreição? Mas, enfim, essa é a curiosidade. O texto deixou vago, não tem resposta. Vamos para o 3. O Henrique também já falou, mas eu vou destacar. Quando diz assim, eles viram, quem são eles? Esses mesmos que tinham a missão de providenciar a ressurreição, não apenas de Jesus, vale destacar, porque eles acabaram ressuscitando um grupo enorme de adormecidos, um grupo enorme de adormecidos, como se fosse uma ressurreição de época. O texto não afirma a quantidade dos que ressuscitaram, mas aquele grupo cuidou disso. Uma quantidade de mortos, adormecidos, foram ressuscitados e eles foram impedidos de tentar que fosse a ressurreição de Jesus. Mas aqui Henrique falou, e eu vou só destacar, diferente das criaturas, e aí é a minha intenção nesse comentário, nessa contribuição, Jesus não ficou adormecido esperando algum evento externo. O corpo ficou adormecido, mas a pessoa de Micael ficou muito ativa. Assim como o ajustador, que diferente dos demais
era personalizado e ele também ficou ativo, intervindo, orientando e impedindo providências tais que tiraria de Jesus o mérito da sua própria ressurreição. Grato, é essa a minha contribuição. Obrigado, Hélio. Bom, Hélio, diga lá, Eliona. Vamos dar a chance para o outro responder as perguntas do Aélio. Diga lá, Eliona. Não estamos te ouvindo, Eliona. Tava mutado. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Posto que para produzir a alma precisa do ajustador e a experiência, antes disso, Jesus possuía essa alma? Então, Jesus completou a sua alma. Ele completou e estaria, então, essa alma pronta para ser fusionada a esse ajustador do pensamento. E como os reveladores dizem ali, é, a, 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 a completude espiritual de Jesus, vamos buscar no texto onde está escrito isso, né? A vida como um mortal do reino, ele experimentou, e tal. O trânsito espiritual de Jesus, aqui nesse parágrafozinho, é, foi completado. Aqui é o ajustador do pensamento de Jesus falando, né? O trânsito espiritual de Jesus foi completado no momento em que me separei da sua personalidade e tornei-me o vosso diretor temporário. Então, é, notem aqui, ele está falando do trânsito espiritual de Jesus, não é do Micael. Embora Jesus e o Micael tenham a mesma personalidade, mas a natureza espiritual do nosso Micael é diferente da natureza espiritual de Jesus. Então, Jesus desenvolveu, porque esse é um dos propósitos da auto-outorga, na verdade, é o principal propósito da auto-outorga de um filho criador, a sétima auto-outorga, é de viver justamente como um ser humano normal na carne e construir a sua alma da maneira como é esperado que todos os humanos consigam construir. E aí, se vocês, aqueles que estudaram os capítulos antecedentes, sabem que a alma se constrói pelo ajustador do pensamento, ele que constrói a nossa alma, desde que nós permitamos que ele faça isso. É preciso que a gente dê permissão ao ajustador do pensamento para construir a nossa alma. Acontece que essa permissão ela é dada na medida em que nós realizamos ou performamos a vontade do nosso Pai aqui na carne. Ou seja, na medida em que nós, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, captamos as instruções do nosso ajustador do pensamento e realizamos aquilo que seria o guiamento do nosso ajustador do pensamento. Então, na medida em que nós realizamos essa vontade, é como se a gente estivesse dizendo ao nosso ajustador: constrói a minha alma. E ele, então, vai construindo a nossa alma, um pedacinho de cada vez, até que essa alma esteja completamente desenvolvida. E quando ela está completamente desenvolvida, o que significa chegar no círculo número 1, que é o círculo mais interno,
da evolução da consciência cósmica, a gente começa no sétimo, sexto, quinto, até chegar no primeiro. Quando a gente chega no primeiro, nós já estamos quase prontos para fazer a fusão. Ainda faltam alguns detalhezinhos que são completados ali, como aconteceu com Jesus, e aí você chega no ponto de fusão. Jesus, Jesus não era um ser fusionável. Ele não poderia ser fusionado ao seu ajustador do pensamento, embora ele tivesse desenvolvido, juntamente com seu ajustador, completamente a sua alma. Então, o ajustador do pensamento de Jesus, quando do batismo, que não tem nada a ver com o fato da alma estar completa ou da fusão, foi só uma coincidência de momentos. Naquele momento, o ajustador do pensamento de Jesus abandonou a mente de Jesus, foi até Divinitum, regressou, personalizado pelo Pai. Ele recebeu uma personalidade do nosso Pai. Vocês se lembram que o dom da personalidade, a dádiva da personalidade, só é concedida pelo nosso Pai, ou pelo Espírito Infinito em determinadas circunstâncias em representação ao nosso Pai. Mas o nosso Pai é quem detém o circuito da personalidade. O ajustador poderia, que é um ser pré-pessoal, se tivesse se fusionado com Jesus, teria ali conquistado a personalidade de Jesus. Ia ficar esquisito, né? A gente ter o nosso Micael com a personalidade e, ao mesmo tempo, o ajustador com a mesma personalidade do nosso Micael. É por isso que ele não era fusionável. Então, ele voltou com a sua personalidade. E a partir daquele momento, ele se transformou no dirigente de todos os ajustadores de pensamento daqui de Nébadon. E, naquela oportunidade, nosso Micael, alguns dias depois, nosso Micael, nosso Jesus, deu a esse ajustador autoridade para dirigir todas as hostes celestiais que estavam acompanhando a carreira da sétima autotoga de Jesus aqui na Terra. Então, Jesus construiu a sua alma e ninguém sabe o que foi feito dessa alma. Existem algumas especulações feitas pelos reveladores e que nós já passamos por uma delas, vamos passar por outras. Então, a verdade é que ninguém sabe exatamente o que acontece com a alma de Jesus. Mas se vocês se lembram, a gente, para ressuscitar, precisa de uma alma. E precisa, evidentemente, a nossa personalidade também. E no momento da ressurreição, deve se fazer presente juntamente com a nossa alma para fazer essa ressurreição. O livro não fala, os reveladores não falam e, na verdade, eles não sabem. O fato é que o nosso Jesus estava ali na tumba, morto, mas a personalidade de Micael, que também era a mesma personalidade de Jesus, já estava atuando ativamente no seu universo. Então, é de se imaginar que para fazer a ressurreição moroncial de Jesus, a alma dele ainda estivesse ali no mundo das mansões, cuidada pelo anjo serafim ou por alguém que estivesse cuidando dessa alma, aguardando o que seria a ressurreição de Jesus. O que eu entendo é que esse momento, que ninguém sabe, aqui é uma especulação da minha parte, esse momento é o que compreende o momento de trânsito moroncial de Jesus. O ajustador diz que o trânsito espiritual dele foi completado naquela oportunidade do batismo, quando ele se separou da personalidade, porque ali Jesus tinha completado a sua alma, né? Então, a parte espiritual de Jesus
homem, Jesus, estava completa. E o nosso Micael ali tinha cumprido a sua missão para conquistar a sua soberania definitivamente. Então, a minha imaginação, a elucubração que eu faço, é que, embora a personalidade de Jesus estivesse ativa, no nosso caso, os registros da nossa personalidade, quando nós morremos, a alma fica sob os cuidados de um anjo serafim. E os registros da nossa personalidade sobre os cuidados dos arcanjos, a verdade é que ninguém sabe onde a personalidade fica, mas os registros estão com o arcanjo. Então, eu suponho que a alma de Jesus estava ali aguardando o momento da ressurreição, porque Jesus alcançou o primeiro círculo e, portanto, teria como homem a, a possibilidade, teria o direito de ressuscitar no terceiro período, como todos os mortais que alcançam o terceiro, o segundo ou o primeiro círculo psíquico. Então, os mortais que alcançaram esse nível de evolução espiritual vão ressuscitar no terceiro período. Jesus, homem, também ressuscitou no terceiro período. Se ele fosse, se ele fosse fusionável, o que teria acontecido ali na época do batismo dele é que a sua alma teria se fusionado com seu ajustador do pensamento e ele sumiria da terra, o seu corpo desapareceria, como dizem os reveladores, como uma carruagem de fogo, e Jesus não adormeceria e iria diretamente lá para o mundo moroncial. E ali, com plena consciência, sem adormecer. O fato é que, como ele não se fusionou ali, e ele não era um ser fusionável, ele passou por todo o trânsito de um mortal que morre aqui na carne e vai ressuscitar no terceiro dia. Então, a sua alma estava ali presente para fazer a sua ressurreição, aguardando o momento da ressurreição, aguardando o momento de receber um corpo moroncial. E, evidentemente, quando da ressurreição, a personalidade do Micael apareceu de volta ali no momento da ressurreição. Mas o fato é que ninguém sabe como que esses eventos aconteceram. Mas é fato que Jesus não só morreu, como ele, Jesus, homem, experimentou a ressurreição que todos os humanos devem experienciar. Isso é um fato, né? Então, é importante a gente ter presente essas coisas. Eu acho que isso daí responde algumas das dúvidas do Aéreo. Não sei se respondeu todas, ou todas as intrigantes inquisições do Aéreo ali, mas se não respondeu, diga lá, Hélio, que eu vou responder aqui aquilo que faltou. E acho que respondi também aquilo que o nosso amigo Elionai colocou. Muito bem. Alguém quer fazer algum outro comentário sobre isso? Então, um texto tão pequenininho, veja quanta coisa tem ali. E é por isso que é importante a gente ter esse hábito do estudo do livro de Urântia para guardar essas coisas que antecedem essas coisas, porque, de outra forma, a pessoa faz a leitura desse texto e é um en passant, assim, não tem ideia de tudo que está acontecendo aí nesse texto, porque não dá para perceber se você não tiver esses antecedentes, né? Então, de perceber que a ressurreição não foi só a de Jesus,
mas de todos os mortais que estavam adormecidos, aguardando uma dispensação aqui, ficou essa coisa intrigante da morte de Jesus e a sua ressurreição, o paradeiro da sua personalidade, esse negócio todo. Mas o fato é que Jesus ressuscitou. Ele tanto ressuscitou que ele apareceu num corpo moroncial, então ele ganhou um corpo moroncial. Ele apareceu num corpo moroncial para inúmeras pessoas durante alguns dias aqui na Terra. É verdade que os nossos olhos não podem ver uma coisa moroncial, a gente não consegue enxergar, que ela é uma mistura de espiritual com material, mas os controladores, diretores de potência, organizadores da força, fizeram ali um trabalho especial para que o corpo moroncial de Jesus fosse percebido pelas pessoas a quem ele se apresentou, como nós vamos ver na continuação dos textos que vêm a seguir. Diga lá, Aline. Então é interessante, né? Por que que Jesus não se, ele não se fusionou ao ajustador do pensamento, né? Porque ele já tinha uma personalidade, que era a personalidade dele, né? De, Micael. de Micael. E, e porque os ajustadores que fazem essa experiência com os seres divinos, eles não se fusionam mesmo, né? Porque os Não, seres divinos já são espirituais, eles já exatamente. são espirituais. Então, Jesus, ele se manifestava, às vezes, até mais como Deus, se manifestava como homem aqui na Terra, né? Ele tinha Isso. como ser mortal como homem. E depois da ressurreição, ele vai começar a se manifestar como um ser moroncial. É interessante isso, né? E outra questão, ao mesmo tempo que ele se manifestava como ser moroncial, ele também se manifestava como ser espiritual, porque ele estava fazendo outras coisas, né? Então, isso que eu estava percebendo, assim, né? E eu tenho uma teoria também, que a alma de Jesus, ela está com o seu espírito, né? Porque como o ajustador do pensamento, a nossa alma se unirá ao nosso ajustador do pensamento e nós seremos verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, né? Também assim como Jesus. Então, a minha teoria, Alô, é que a alma de Jesus está com ele, né? Ele, porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas, como isso seria uma coisa, um raciocínio muito fácil, que até os ajustadores iriam fazer, né? Então, se eles dizem que não sabe, não sabe, tá, tudo bem, né? Então, deve estar separado de alguma maneira, né? Porque ele é um ser espiritual mesmo. Jesus é um ser espiritual, só que ele tem essa experiência humana. E eu acho que quando o Aélio falou que ele pode se auto-outorgar como qualquer outro ser, ou Semelhante. semelhante a qualquer ser de sua ordem não, de sua criação, é porque ele se outorgou como anjo, como serafim, como, né, como Adão, Adão, como Melquisedeque. Então, e é interessante essa palavra semelhante que o Aélio falou mesmo, porque é uma semelhança, né? No caso do ser humano, ele não pôde se reproduzir. Ele teve essa ele não pôde procriar e nem casar, porque afinal ele já é casado e ele já tem filhos, né? A nível espiritual ele já é casado e já tem filhos. Então, mas é muito interessante aos pouquinhos e esse texto da ressurreição, ele tem muitos detalhes interessantes que a gente vai pegando conforme as leituras, né? isso mesmo, querido. Muito bem lembrado. A E, semelhança aí, desculpa eu interromper, acho que Henrique, sim, mas há boatos que a ministra divina
chamou a Rebeca para conversar em particular. É, é possível, é possível. É. Então, e esse particular deve ter sido obrigado por ter dado todo esse apoio que você deu para o nosso Criador enquanto ele esteve lá na Terra. É, sim, apesar do Criador é, se encarnar ou ele aparecer nos mundos dos filhos da sua criação como um deles, é semelhança mesmo, porque a personalidade de Micael sempre se faz presente nessas auto-outorgas. Não poderia ser diferente, né? A nossa personalidade é quem nós somos, né? Não faria sentido o nosso Micael dizer, ó, vou encarnar lá na Terra, e aqui ele recebeu uma outra personalidade. Como assim? Então não é ele, né? Se é outra personalidade, não é ele que está encarnando aqui, né? Então, o fato é que a personalidade do nosso Micael é uma personalidade de um tipo diferente daquela dos mortais, assim como é uma personalidade diferente daquela de um Adão e Eva, como é diferente da personalidade de um Melquisedeque. Então, é a semelhança porque a personalidade não é do mesmo tipo, mas todo o resto acontece exatamente da mesma forma. Diga lá, Hélio. Então, a Lilian acabou interpretando corretamente o texto. Uma coisa é o poder de Micael se assemelhar a qualquer uma das suas criaturas, sejam descendentes, sejam ascendentes. Mas eu tinha entendido da leitura que as suas criaturas se equiparariam a Micael. Mas o texto Não, agora, ao contrário, ao com a contrário. explicação da Lília, ficou muito claro. Então, essa é uma prerrogativa de Micael, tanto é que nas 6 autólogas anteriores ele pôde se assemelhar às suas criaturas. Então, essa parte eu entendi. Agora, na fala, eu confesso que fiquei curioso, ou, enfim, curioso não, desconfortável. Porque o que eu aprendi até agora é o seguinte, que na repersonalização, depois da ressurreição nas morôncias, o que se pretende, o que o ajustador que esteve aqui com a criatura, enquanto viva na carne, o que ele pretende? Ele pretende uma personalidade. Ele tem identidade, mas não tem personalidade. Então, todo ajustador tem essa gana de se personalizar. É fato que o Henrique acabou dizendo, e também me convenci de estar correto, que Jesus, o ajustador de Micael, já era personalizado. Ele não tinha carência nenhuma de buscar a personalidade. Então, eu só quero deixar claro porque me deixou confuso. Quer dizer, a personalidade busca identidade nas morôncias e o ajustador busca a personalidade. E aí tem a fusão com a alma, que já é uma outra conversa que não faz parte, segundo o meu entendimento, do estudo de hoje. Mas, enfim, Jesus tinha um ajustador já personalizado. E esse ajustador já personalizado era o ajustador de Micael. Você colocou muito bem. Então, não acredito que houvesse dois ajustadores, um ajustador para Jesus e um ajustador para Micael dentro da encarnação. Mas, de qualquer modo, isso é uma... Hélio, a Micael não tem ajustador. Ele não Então, tem. Quem tinha ajustador do pensamento era Jesus. E o ajustador do pensamento de Jesus não era personalizado. Era um ajustamento, um ajustador normal, como aquele que todos nós mortais recebemos. Esse ajustador
também tinha uma expectativa de conquistar uma personalidade, que seria a personalidade de Jesus, no momento em que ele pudesse se fusionar à alma de Jesus. Como Jesus já tem uma personalidade divina, já é um ser espiritual, ele não poderia se fusionar ao ajustador para ser fusional, porque é para ser espiritual. A fusão é uma mutação que acontece conosco da morôncia para o espírito. O nosso Micael não iria passar por isso. Então, o nosso ajustador de Jesus foi personalizado pelo nosso Pai Celestial. No momento ali que Jesus estava sendo batizado, o ajustador de Jesus abandonou a mente de Jesus, ele não era personalizado ainda, foi até Divinity, voltou, e ali sim ele voltou personalizado, ele recebeu uma personalidade. Por quê? Porque a ideia era que esse ajustador do pensamento não devesse mais habitar nenhuma outra mente para buscar uma personalidade. Afinal de contas, ele é o ajustador que habitou a mente de Jesus. Por isso ele foi personalizado pelo nosso Pai. É de se lembrar também que esse ajustador é o mesmo ajustador que habitou a mente de Maquiventa Melquisedeque quando esteve aqui entre nós encarnados na época de Abraão. Então, era o mesmo ajustador, né, que habitou a mente do Melquisedeque e habitou a mente de Jesus. Então, a personalidade desse ajustador, assim como todas as personalidades são concedidas pelo nosso Pai Celestial, ele achou que tinha que dar uma personalidade para esse ajustador. Então, foi isso o que aconteceu ali, né? Então, agora sim, agora você voltou ao trilho. Ou pelo menos eu voltei ao trilho no entendimento. Eu acho que você Porque voltou. porque efetivamente o, em outros estudos nós aprendemos sobre os diversos tipos de ajustadores. Não tem um só, tem vários, tem o meio, tem Sim. experiência, enfim. Mas de qualquer maneira, o personalizado, o que que ele busca? Ele busca uma ascensão, ele busca chegar lá na Ilha do Paraíso num status diferente daquele que ele chegou como virgem ou até experiente, porque habitou outra mente. Então, a questão toda aqui é: o ajustador é uma situação, a personalidade é outra situação. O ajustador personalizado necessariamente não precisa ter sido personalizado, e ficou claro para mim agora, pela personalidade de alguém que ele habitou, efetivamente. Mas, enfim, você lembrou bem que esse ajustador não é o ajustador virgem, não é o ajustador, enfim, não é o ajustador experiente, é um ajustador personalizado, é diferenciado, extremamente diferenciado. E esse ajustador segue adiante. Ele não fica abandonado pelo meio do caminho, ele tem um propósito também. E eu deixando claro a partir da fala da Lilian que, eu quero deixar bem claro, que é o objetivo, sim, de todo ajustador receber uma personalidade que ele não tem. Não tem. A circunstância dele conseguir uma personalidade é especial, especificamente em relação ao de Jesus e ao de Maquiventa Melquisedeque. Então, se eu voltei ao trilho, eu fico satisfeito. Do contrário, eu fico pensando que não é só eu que estou perdido, não. Ah, não está perdido, não. É, é importante frisar que esse ajustador recebeu a personalidade depois de ter saído da mente de Jesus. Até então ele não tinha personalidade. Ele recebeu depois. Então, sim, você tem razão. Existem ajustadores avançados, que são aqueles ajustadores mais experientes, que já viveram habitando outras mentes e tiveram outras experiências,
Então, eles são caracterizados como ajustadores avançados e alguns outros que ainda estão conquistando experiência. Isso em nada, é importante a gente saber disso, em nada modifica a natureza divina desses ajustadores. Todos eles, independente de serem mais experientes ou menos experientes, eles são Deus. Eles são uma fração do nosso Pai. E cada um de nós recebe uma fração do nosso Pai. A fração do nosso Pai não é aquela que nós recebemos, não é esquelética, nem esquizofrênica, nem fraquinha, nem desviada. Ela é exatamente o nosso Pai dentro de nós. Então, nós não podemos pensar que o ajustador que nós recebemos não tem a mesma capacidade, a mesma competência e a mesma divindade, a mesma origem que aquela do ajustador do pensamento de Jesus. Eles são exatamente iguais em sua natureza, em sua origem. Então, não vamos fazer confusão com esse negócio aí. Então, da mesma forma que aquele ajustador do pensamento, por ocasião do batismo de Jesus, se manifestou após receber a sua personalidade ali, dizendo: Eis aqui o meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Esse ajustador, assim como o nosso, diria a mesma coisa para cada um de nós. Não nos equivoquemos com relação a isso. O nosso ajustador é Deus e a nossa fusão é com Deus. Não vamos criar divisões e ratificações, que coisa. Então, é essa que é a ideia. Pode falar, Hélio. A Hélio discordou, ele não concorda com isso, não. É claro que eu não concordo. Vou ter que Hum. começar a ler o livro do novo desde a primeira linha. Claro que eu Então, não comece. concordo. Claro que eu não concordo. Então, eu Hum. tenho unha, eu tenho fio de cabelo, eu tenho partes do meu corpo que é parte do meu corpo, mas não sou eu. O fragmento, digamos, meu fio de cabelo e a minha unha é um fragmento de mim, mas não sou eu. Eu sou muito mais, Deus é muito mais do que um fragmento dele. Dizer que o ajustador tem todas as prerrogativas de Deus, eu Eu não acho ele. falei isso, Hélio. Eu Eu não falei estou isso. gravando. Então Não falei. esclareça, por favor. Eu não posso Não admitir falei isso, Hélio. que digam que o ajustador é Deus e que nós Está vamos ser escrito deuses lá no também. Não, livro. Você então tem que ler de mostre. novo. Pô. Então mostre, por favor. Estamos aqui, é uma Ah, classe de estudo. Me tá mostre. bom. Depois Eu, eu quando vou eu falo alguma. publicar. Não, você pode me procurar no Depois eu vou privado. publicar o texto, Eu Hélio, gosto para de ler você o ler. livro para não ficar comprando narrativa. Então, eu gosto de postar o texto. Então, quando alguém falar alguma coisa, mostra o texto. Dizer que nós, quando chegarmos lá no paraíso, vamos nos tornar Deus, pelo amor de Deus, isso é uma Eu não heresia tão falei grande. isso, Hélio. Você não Eu não falou, mas a falei isso. Lilian falou, meu querido, e você não contestou. Eu estou contestando o que a Lilian falou. A Eu Lília discordo também não sempre. falou isso. Falou, A Lília Ivan. também não Eu falou. vou esperar a gravação e vou postar a gravação. Pelo amor de Isso. Deus, nós Posta. podemos virar finalitor, mas nunca vamos ser Deus. Pelo amor de Ninguém Deus. falou que nós vamos ser Deus. Então tá Ninguém bom, falou isso. eu entendi errado. Nós nunca vamos ser Deus, mesmo nos tornando finalitores. Então tá bom. Isso. Agora estou Isso. satisfeito. Obrigado. Ah, é muito bom. Tá bem claro o motivo de eu discordar. Tá Obrigado. Vamos bom. em frente. Vamos em frente, Hélio. Obrigado. Então, o ponto-chave é que a qualidade do ajustador não é melhor para um e pior para o outro. É ajustador, é fração do nosso pai, né? Essa é a chave do negócio. Muito bem. Temos alguma outra dúvida, algum outro questionamento sobre essa questão? Diga lá, Daniela. Rapidinho, só para agradecer o Aélio aí pela polêmica, porque eu estava pensando, eu estava crente e abafante que eu ia me tornar deusa. Obrigada aí por esclarecer, viu? Porque eu achava que ao me fusionar, chegar no paraíso, eu ia ser assim, brilhar, ia ser igual Deus, mas gratidão aí por esclarecer.
É bom. Então, a nossa fusão com o ajustador do pensamento, para não ficar dúvidas, a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento é a maneira que nós temos de nos transformar. Nós primeiro nos transformamos de seres materiais em seres moronciais, que é uma fase intermediária. E depois nós temos, assim como a borboleta, uma segunda mutação. E essa mutação acontece quando nós fusionamos a nossa alma com o nosso ajustador do pensamento. Só a partir desse momento é que nós somos seres espirituais, né? Quando a gente chegar no paraíso, nós vamos chegar no paraíso obedecendo ao mandado do nosso Pai, dizendo, assim como ele mandou, sede vós perfeitos, assim como eu sou perfeito. O que significa isso? Que quando nós chegarmos no paraíso, no nível do ambiente finito, no nível das nossas possibilidades finitas, no nível deste ambiente em que nós estamos, nós seremos tão perfeitos quanto o nosso Pai é. Nós nunca seremos Deus. Nós nunca seremos Deus porque nós nunca seremos fonte de energia nenhuma. Nós vamos seguir sendo sempre seres evolucionários. O fato é que nós vamos estar fusionados a um fragmento de Deus, e esse fragmento é que nos transforma num ser espiritual. E essa fusão, ela vale para sempre. Nós nunca mais vamos nos separar desse fragmento de Deus. Ele sempre vai estar conosco, fazendo parte de nós, ok? Mas nós não vamos ser Deus. Não sei se agora ficou claro, mas se tiver mais dúvida, vamos discutir mais esse assunto. Tá bom. Então, beleza, vamos lá. Em algum Henrique, momento. Ah, só para. No livro de Urântia tem uma diferença muito grande você falar Deus e realidade deificada, por exemplo, ou divindade, são coisas muito diferentes. Deus, por exemplo, é um nome que é usado no livro em poucas situações, ao qual descreve de verdade uma ampla ordem de seres, não é uma única coisa, tá? Deus é toda a manifestação da deidade em vários níveis, né? Então, realmente, ninguém se torna Deus, porque isso é uma manifestação muito ampla, né, das coisas. Agora, que o ser humano está destinado a se unificar e se integrar lá no futuro, né? Quando já ser um finalitor, etc., com um pedaço da deidade, isso é real, né? E isso não é você se tornar Deus, mas é você buscar uma unificação, tá? Então, é importante essa distinção, porque Deus no contexto do livro de Dante é algo muito, muito amplo, né? isso. Não dá para a gente falar uma coisa. Muito bem. Muito obrigado, Caio. Bom, pena que o Aélio já acho que já foi embora, mas tudo bem. Vamos continuar então na nossa leitura, se não houverem mais dúvidas, né? Então, aqui nós vamos agora ler sobre o trânsito moroncial de Jesus. Então, o trânsito moroncial é exatamente aquele período em que deve completar aquela ressurreição de Jesus. Alguém quer ler para a gente aqui? Muito bem, Sussu. Trânsito moroncial. Às 2h45 do domingo de manhã, a Comissão de Encarnação do Paraíso, formada por 7 personalidades não identificadas do paraíso,
chegou ao local e imediatamente desmembrou-se em torno do sepulcro. Às 2h50, vibrações intensas de atividades materiais e moronciais, combinadas, começaram a emanar do novo sepulcro de José, e às 3h02 dessa manhã de domingo, 9 de abril do ano 30 depois de Cristo, a forma moroncial ressuscitada e a personalidade de Jesus de Nazaré saíram do sepulcro. Depois de ressuscitado, Jesus emergiu do sepulcro. O corpo de carne, no qual ele tinha vivido e trabalhado na terra por quase 36 anos, ainda jazia lá no nicho do sepulcro, envolto no lençol de linho, exatamente como havia sido colocado, para descansar por José e pelos seus amigos na sexta-feira à tarde. Nem a pedra diante da entrada do sepulcro havia sido movida para nada. O selo de Pilatos permanecia intacto ainda. Os soldados ainda estavam de guarda. Os guardiões do templo tinham estado em vigília contínua. A guarda romana havia sido mudada à meia-noite. Nenhum desses vigias suspeitava de que o objeto da sua vigia havia levantado-se em uma nova forma mais elevada de existência, e de que o corpo que eles estavam guardando agora não era senão um envelope exterior descartado, que não tinha mais nenhuma ligação com a personalidade moroncial, liberada e ressuscitada de Jesus. A humanidade é lenta para perceber que em tudo que é pessoal, a matéria é o esqueleto da morôncia, e que ambos são uma sombra refletida da realidade espiritual que perdura. Quanto tempo haverá de passar até que vós considereis o tempo como a imagem em movimento da eternidade, e o espaço como uma sombra fugaz das realidades do paraíso? Até onde podemos julgar, nenhuma criatura deste universo, nem personalidade alguma de outro universo, nada teve a ver com essa ressurreição moroncial de Jesus de Nazaré. Na sexta-feira, ele entregou a sua vida como um mortal desse reino. No domingo de manhã, ele retomou-a de novo como um ser moroncial do sistema de Satânia e Norlatiadec. Há muito sobre a ressurreição de Jesus que nós não compreendemos, mas sabemos que ocorreu como declaramos e por volta da hora indicada. Podemos também registrar que todos os fenômenos conhecidos relacionados com esse trânsito mortal ou ressurreição moroncial aconteceram exatamente ali no sepulcro novo de José, onde o material mortal de Jesus permanecia envolto em trajes mortuários. Sabemos que nenhuma criatura do universo local participou desse despertar moroncial. Percebemos as 7 personalidades do paraíso em torno do sepulcro, mas não as vimos fazer nada para despertar o Mestre. Tão logo Jesus apareceu ao lado de Gabriel, bem acima do sepulcro, as 7 personalidades do paraíso indicaram sobre a sua intenção de partir imediatamente para o Versa. Esclareçamos definitivamente o conceito da ressurreição de Jesus, fazendo as seguintes afirmações. Primeiro, o seu corpo material ou físico não é uma parte da personalidade ressuscitada. Quando Jesus saiu do sepulcro, o seu corpo de carne permaneceu intacto no sepulcro. Ele emergiu da tumba sem mover as pedras diante da entrada e sem romper os selos de Pilatos. Ele não emergiu do sepulcro como... Desculpa. 2. Ele não emergiu do sepulcro como um espírito, nem como Micael de Nébadon. Ele não apareceu na forma do soberano Criador, tal como fora antes da sua encarnação, à semelhança da carne mortal em Urante. Terceiro, ele saiu do sepulcro de José de Arimateia
na forma semelhante das personalidades moronciais daqueles que, como seres moronciais ascendentes ressuscitados, emergem nas salas de ressurreição do primeiro mundo das mansões deste sistema local de Satânia. E a presença do monumento em memória de Micael no centro do imenso pátio das salas de ressurreição de Mansônia número 1 leva-nos a conjecturar que a ressurreição do Mestre em Urântia foi de algum modo promovida a partir daquele que é o primeiro mundo das mansões do sistema. O primeiro ato de Jesus, depois de levantar-se do sepulcro, foi o de saudar Gabriel e instruí-lo a continuar na função de executivo dos assuntos do universo entregue a Emanuel. E então solicitou ao dirigente dos Melquisedeques que transmitisse a sua saudação fraternal a Emanuel. Pediu ao Altíssimo de Edêntia pela autorização dos anciões dos dias para o seu trânsito mortal. E voltando-se para os grupos moronciais dos 7 mundos das mansões, aqui reunidos para saudar e dar boas-vindas ao seu Criador, como criatura da sua própria ordem, Jesus disse as primeiras palavras da sua carreira pós-mortal. Disse o Jesus moroncial: tendo terminado a minha vida na carne, permanecerei aqui por um breve período na forma transitória para que eu possa conhecer melhor e mais completamente a vida das minhas criaturas ascendentes, e para que em seguida eu revele a vontade do meu Pai no paraíso. Depois de haver falado, Jesus sinalizou para o ajustador personalizado e para todas as inteligências do universo reunidas em Urântia para presenciar a ressurreição, a fim de que fossem imediatamente despachadas para atender aos seus respectivos compromissos no universo. Jesus começava agora os contatos de nível moroncial, sendo apresentado como criatura aos requisitos da vida que ele tinha escolhido viver por um curto tempo em Urântia. Essa iniciação ao mundo moroncial necessitou de um período de mais de 1 hora do tempo terreno, e foi por 2 vezes interrompida pelo seu desejo de comunicar-se com as suas antigas companheiras na carne, quando elas vieram de Jerusalém para espiar com admiração dentro do sepulcro vazio e descobrir o que consideraram uma evidência da sua ressurreição. E agora se completa o trânsito mortal de Jesus, a ressurreição moroncial do Filho do Homem. E tem início a experiência transitória do Mestre, como personalidade a meio caminho entre o material e o espiritual. E a tudo isso ele faz por meio do poder inerente a si próprio. Nenhuma personalidade prestou-lhe qualquer assistência. Agora vive como Jesus moroncial, e à medida que começa essa vida moroncial, o corpo material da sua carne está lá, exatamente como antes na tumba. Os soldados continuavam de guarda e o selo do governador nas pedras ainda não havia sido rompido. Muito obrigado, Sussu. Então Jesus entregou a sua vida e ele mesmo retomou, né? Como Micael, na verdade, né? Micael fez isso. Exatamente. Aqui está a explicação aparentemente confusa dessa parte da ressurreição de Jesus, diz respeito ao fato de que a alma do mortal, quando a gente morre, então, a nossa alma fica sob a guarda de um anjo serafim. E o nosso ajustador do pensamento, no momento que nós morremos, ele sai da nossa mente e vai para a Diviniton, enquanto que a nossa personalidade fica em lugar incerto e não sabido, exceto pelos registros dela que estão de posse dos arcanjos. Então, quando vai acontecer
o momento da ressurreição, o que acontece é o seguinte: é que o anjo serafim coloca à disposição a nossa alma mortal, o ajustador do pensamento retorna de divinitum e alcança então essa alma desse indivíduo. O anjo serafim propicia um corpo moroncial para cada um de nós ali, e a nossa personalidade ali é reconstituída com a ajuda dos arcanjos. Então, nós, seres mortais, nós temos na nossa ressurreição a ajuda dos arcanjos, a ajuda do ajustador do pensamento que retorna para novamente habitar a nossa mente na condição moroncial, e a reconstituição da nossa personalidade ali, com a nossa alma, que é entregue pelos anjos serafins. No caso de Jesus, o ajustador do pensamento dele não se fez presente na ressurreição dele. Tampouco havia o anjo serafim entregando a alma dele para a ressurreição. Tampouco havia os arcanjos ajudando a reconstituir a personalidade dele. Então, essa é a diferença da ressurreição de Micael, de Jesus, com a de um mortal normal. Nós continuamos sendo assistidos pelo anjo serafim, pelo ajustador do pensamento e pelo arcanjo. O nosso Micael, ele fez isso por si próprio. O ajustador do pensamento dele já tinha sido personalizado, não tinha como voltar ali para a ressurreição dele. A alma dele não é de posse do serafim, contrariamente à nossa. A nossa sim é. A alma dele fica em lugar incerto e não sabido, então não tem um anjo serafim cuidando da alma dele. E os arcanjos tampouco cuidam da personalidade dele. Então, é por isso que os reveladores falam que ele fez isso por sua própria vontade, por seu próprio poder de ressuscitar como um mortal ali. A diferença consiste exatamente nisso, né? Mas isso não muda o fato de que ele ressuscitou, e ele teria ressuscitado igualmente a cada um de nós, não fosse o fato de que ele não era um ser fusionável. Esse é que é o ponto. Então, quando eles falam dessas diferenças e de que ele teria feito isso por vontade própria, eles estão se referindo a esse fato, que ele não dependeu da ajuda de ninguém para ressuscitar. Muito bem. Mais algum comentário sobre essa passagem ou alguma outra dúvida? Pô, Eu então acho foi mó bem, de... eu acho bem poético essa passagem que ele fala do tempo e da sombra, né? Se quiser pôr. Vamos ver então. Você lembra em que É o ponto que está? 3, é o 3, É o 3. né? Tá bom, tá lá o 3 então, Lilian. Não, Começa ali com a humanidade é lenta. não é não é o 3? Não, o 3 está ali, né? Depois, É se ele o concedido cento e esse oitenta e pedido, nove 1.3. 189, 1.3, desculpa, então. É, É, verdade. Já estava no outro 3 aqui. já estava no outro, Ai, meu pai do céu. A né? humanidade Olha, a é humanidade lenta. é lenta para perceber que em tudo o que é pessoal, a matéria é o esqueleto da morôncia. Então, quer dizer que nós, né, construímos a alma, tá? Porque essa alma que está sendo
construída com a nossa, e que ambos são uma sombra refletiva da realidade espiritual que perdura. Então, quer dizer, essa é que ainda não é a realidade espiritual, mas é uma sombra, né? A gente tem que pensar Uhum. bastante nesse texto aqui. Quanto tempo haverá de passar até que vós considereis o tempo como a imagem em movimento da eternidade? O tempo como a imagem em movimento da eternidade. É lindo isso, né? Quer dizer, a gente vive na eternidade. O tempo é uma imagem em movimento da eternidade. Nós vivemos na eternidade já, se a gente for pensar assim, né? E o espaço, uma sombra fugaz das realidades do paraíso. Quer dizer, apesar de ser uma sombra, né? É uma realidade, mas é uma sombra. Porque o paraíso é muito mais que tudo isso que a gente vive. E já é bonito, porque quando eu vejo o nosso planeta, eu gosto muito de ver, assim, relatos de pessoas que foram para outros planetas. É muito interessante, né? São relatos, assim, a gente não sabe se é verdade ou não, mas esses planetas nunca são maravilhosos igual Urante, igual o Ah, nosso. é? É, esses dias eu estava vendo um que era puro deserto, né? Se bem que tem gente que vive em deserto, mas não sei se a gente sempre lembra do Brasil, mas a gente vê tantos lugares maravilhosos, o próprio mar, a terra, as florestas, as flores, é tudo muito lindo, né? Então, ali dizia também, né, que esses supostos alienígenas que vieram aqui, que tiveram contato com o índio, eles ficaram encantados com o nosso planeta, porque era repleto, né, desses rios, desse mar, eles ficaram encantados de ver os peixes, né? E realmente o nosso planeta é muito lindo. E diz que a primeira morôncia vai ser muito parecida, né, com o nosso ambiente aqui. Mas Uhum. era isso, eu acho lindíssimo essa parte aí, acho poético e assim que a gente tem que ver. A mim me dá a impressão de que a gente já vive um pouquinho dessa realidade paradisíaca, né? Lógico que você tem que ter olhos para ver essa realidade, né? Momentos, porque os desafios aqui são muitos. É verdade. Pois, Sussu, obrigado, Lilian. Oi. Obrigada. Não, quando eu leio esse texto, eu penso numa coisa que, assim, Jesus não está voltando à vida humana, né? Ele avança na vida ascensional. Toda vez que eu pensava em ressurreição, de Jesus, né, na ressurreição de Jesus, eu pensava que ele estava voltando, né? Ele morreu e estava voltando, mas não é isso. A ressurreição de Jesus não foi um retorno à vida física, mas sim uma passagem para a próxima etapa de experiência universal, que são as sete morôncias, né? Então, ele completou perfeitamente a vida mortal dele e agora ele estava assumindo o estado moroncial que todos nós, quando ressuscitarmos, vamos também passar por isso. Então, não é voltar à vida humana, e sim continuar na carreira ascensional. É isso que eu queria falar. Legal esse ponto, é isso que a gente fala, não, ele ressuscitou e veio para cá, né, para ver, né? Então, a gente pensa, o cara voltou, né, na carreira dele. Não, não voltou, continuou, né? Oi, Caio. Só nesse comentário que a Lilian fez, quando eu era pequeno ainda, eu tinha uma crença de que o que estava em cima era igual o que estava embaixo. E o que a gente fazia aqui na Terra simplesmente era uma tentativa de copiar uma realidade maior, né? Isso, apesar de ser um pensamento que eu tinha lá, é um pensamento que está em vários outros lugares. Por exemplo, você pega, Uhum. tem um livro egípcio que hoje está em voga aí, chamado Caibalion, e no Caibalion tem o segundo dos princípios herméticos, lá, que é o princípio da correspondência, que é exatamente isso, que é simplesmente uma frasezinha pequena que é exatamente o que está em cima é como o que está embaixo, né? Então, realmente eu acho que tudo que a gente faz e as organizações que a gente faz
elas são uma tentativa de copiar o que está em cima, mesmo que seja inconsciente, tá? E uma coisa, acho que o Marcos Paulo aqui vai lembrar, que a gente estava voltando do encontro de leitores e no carro a gente estava discutindo ali com a Marli, com o Marcos, que muitas pessoas que são de linha evangélica ou linha católica, né, acham que você vai falecer e de repente você vai para um céu onde tudo é simples. Essa vida é extremamente complicada, né? A sociedade é uma coisa extremamente complicada. E de repente você acha que depois dessa vida extremamente complicada, que você não consegue saber tudo, que você tem 1 milhão de profissões, conhecimentos, especializações, funções, né? Que todo um governo precisa de um monte de gente diferente, com capacidades diferentes para funcionar, etc. De repente você vai falecer, você vai acordar num paraíso, e nesse paraíso agora esse mundo é extremamente simples, não tem nada de complexo, não tem nada de organização ou necessidade de organização, de instituições, né, de grupos, de função, tudo vai virar simples. E quando a gente vê no livro de Urântia, o que a gente tem em cima é uma versão glorificada do que a gente tem aqui embaixo, né? Simplesmente a gente tenta, com a nossa imperfeição, recriar essas realidades que estão em cima, né? Então, esse reflexo aí que, né, a gente fala um tempo o reflexo do tempo na eternidade e uma cópia, né, do paraíso, é simplesmente é o reflexo da nossa sociedade que a gente tem e do mundo que a gente tenta criar. Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado. Oi, Lília. Já que o Hélio não está, eu vou fazer um comentário por ele. Então passa. Não, mas o que eu achei legal aqui no 1:10, Né? no 1:10. Vou colocar lá. Aham. Então, coloca assim, né, que eu achei, não sei, ele pedindo, eu achei humildade, ou ele seguiu os trâmites, né, da impressão, assim, que ele coloca assim, ó, ele dá as saudações, né, para Gabriel, depois para Emanuel, depois lá para os Melquisedeques, para Emanuel, e ele pediu ao Altíssimo Dedente pela autorização dos anciãos dos dias para o seu trânsito mortal. Achei interessante isso aqui, né? Ele pede para os Altíssimos Dedente, né, que são os três, para o Altíssimo, acho que não sei se foi os três ou foi um, para autorização para os anciãos dos dias, né? Então ele teve essa. Eu não sei se for por humildade ou porque esse era o que ele teria que fazer, porque ele, como criador do universo, né, ele é subordinado aos anciães, né? Sim. Bom, primeiro falando do Altíssimo de Edentia, né? De fato, nós temos três seres descendentes de Deus, que são os Vorondandeques, que tem, em cada constelação tem três deles, e que dirigem os negócios da constelação, sendo que um deles é o pai da constelação, o outro é um Vorondandek sênior, que cuida das questões espirituais. E o outro, que é o Júnior, que cuida das questões gerais, físicas, de ordem física da constelação. Então, quando fala do pai Vorondandek, está falando daquele que realmente é o pai da constelação. Embora tenham três deles ali, e periodicamente
se substituem, eles vão trocando ali, né? Mas é isso. E sim, pediu para os anciões dos dias, porque os anciões dos dias é quem tem o poder de determinar a extinção ou não de um mortal, de uma personalidade. Então, como Jesus proveu a sua ressurreição ali por uma vontade própria do Micael, ele só quis deixar registrado que os anciões dos dias aprovaram essa ressurreição, né? Eu acho que essa é a ideia, deixar registro de que, apesar de ter sido feito com a vontade dele, isso era aprovado pelos anciões dos dias. Então, acho que foi esse o ponto aí. Obrigado por levantar isso, Lilian. Oi, Flávio. Não, o que eu acho impressionante assim é essa organização e essa hierarquia que existe, né? Porque a ideia que a gente comentava agora há pouco aí, né, que as pessoas imaginam, na verdade, que morrem e tal e vão para o paraíso e pô, tá tudo mais ou menos feito, né, organizado e vai ser aquela beleza, né? Mas Jesus até, né, precisou de uma autorização do ancião dos dias, tal, enfim, para seguir essa carreira toda. Quer dizer, então, esse aspecto que a gente aqui meio que esculhamba, né, em termos, principalmente no nosso país, de hierarquia, de organização, né, e aí vem aquela coisa, como é em cima e embaixo, quer dizer, a gente não segue os padrões que tem que seguir para ter uma vida normal aqui, né? Então, eu acho que o livro aqui ele apresenta de uma maneira assim até clara isso aqui, esse respeito ao que a gente tem que ter ao superior, né, à divindade, enfim. E aqui está colocado de uma forma assim até meia prática, isso que eu acho que é isso mesmo, sabe? É isso que vai nos levar, na verdade, para entender o que é uma ascensão, né? O que é uma vivência em outros níveis, né? E até chegar ao altíssimo lá. É isso. Muito legal, Flávio. Bom ponto, bem observado. Olha, sobre a nossa vida depois da morte aqui, existem diferentes ideias, evidentemente. Tem aquela ideia do céu que alguns cristãos mantêm até hoje, né? Que você morre aqui e vai lá para aquele jardim do paraíso com os anjinhos tocando flauta, harpa, sei lá. É claro que não existe isso, né? É, tem muita gente que acha que quando a gente sair da carne, a vida moroncial vai ser mais fácil, né? Eu não quero desanimar ninguém, mas os reveladores dizem que é exatamente o contrário, que a nossa vida lá vai ter novos desafios muito maiores e muito mais difíceis que esses que nós vivemos aqui. Eu não consigo nem imaginar por quê, como, quando e o que nós vamos ter que fazer. Mas eles dizem que não vai ser moleza. Então, para quem espera encontrar moleza depois que escapar da morte aqui, eu sinto muito. Nós, de fato, não vamos mais depender da nossa fé. A gente já vai ter contato com seres espirituais, vamos ter a nossa mota, que nos permite perceber realidades espirituais que para nós são muito difíceis aqui. Mas não vamos nos iludir, isso não transforma as coisas numa coisa fácil para a gente. Sempre lembrando, nós vamos ali, só no mundo moroncial, nós vamos receber 570 corpos novos. Ou seja, nós vamos trocar de corpo 570 vezes, só no mundo moroncial. Só as faculdades Melquisedeques são 490 mundos pelos quais nós vamos ter que passar fazendo faculdade, estudando e aprendendo. Não se iludam, não, não é uma moleza. Então, se a gente tem dificuldade de conviver aqui
com as pessoas que são semelhantes a nós, apenas se comportam de maneiras diferentes, né? Imagina lá que nós vamos conviver com seres oriundos de múltiplos mundos habitados, né? Possivelmente 5, 6, 7 milhões de mundos habitados, que são pessoas com cabeça, com personalidades, com cabeça, maneira de pensar, idiomas e coisas completamente diferentes do que nós estamos acostumados aqui, né? Então, se a gente tem um desafio de conviver com essas pessoas aqui que nos são semelhantes, imagine como é que é o desafio lá de conviver com toda essa gente que é diferente, completamente diferente daquilo que nós somos, né? Não é fácil. Diga lá, Daniela. Mas, Henrique, eu entendo que vai ser mais desafiador, mas assim, porque pelo menos o que o livro revela é que a primeira coisa que a gente aprende quando vai para o mundo das morôncias é sobre a fraternidade. Aí você vai aprender isso. Eu acho que só esse primeiro ponto ele já vai facilitar, entre aspas, né? Muita coisa, porque ali a coisa principal, que aqui a gente tem é a nossa maior dificuldade. Mas não me desilude, não, homem de Deus, porque eu fico com essa esperança de que no mundo das morôncias vai ser melhor. Ó, não sendo igual aqui, para mim já vai estar ótimo. Mas é porque assim, fala também que a gente vai conseguir realizar coisas que não conseguiu aqui, e etc. Por exemplo, não sei se vai ser no mundo das morôncias, se vai ser em outros mundos, mas eu vou poder, por exemplo, ser uma cantora lírica, cantar ópera, coisas que aqui eu não tenho condições, minha voz não dá. Então, assim, sonhos que você não conseguiu manifestar aqui, se não foi mãe, blá, blá, blá. Eu não sei se vai ser tão, como que fala assim, olha, não vai ser fácil, mas eu acho que vai ser mais interessante, mesmo com os desafios, porque vai ter mais sentidos, a gente vai ter uma compreensão maior, a nossa mente, acredito que não vai ser essa aqui, que essa mente aqui ela é um pouco chata de lidar, né? Para você conseguir chegar numa mente divina aqui, você tem que ralar muito, pelo amor de Deus. Mas é isso, meu comentário. Tá certo, Daniela. Não quero desanimar ninguém, não. Vamos lá. Só quero dizer que para chegar no paraíso, na presença do nosso Pai, serão muitos milhões de anos. E a gente não vai ficar de veraneio por aí. Vai ter os períodos de férias, mas a gente não vão ser, não vão ser muitos milhões de anos na praia, né? A gente vai ter que trabalhar duro. Mas vamos lá. Oi, Sidney. Tá ouvindo? Agora sim. É que eu tô no celular, a gente tá viajando, não, tô meio perdido aqui ainda. Mas Eita, eu penso que vai ser mais fácil, não porque vai ter muito para trabalhar, vai ter de verdade. Mas vai ser mais fácil no sentido de as pessoas, os outros que nós vamos encontrar lá, vão estar todos em desenvolvimento e aprendendo. E a verdade vai ser uma coisa constante. Não vai existir a mentira, ninguém vai querer te enganar, ninguém vai te. Como existe aqui no nosso mundo, né? Vai ser muito mais fácil nesse sentido. As pessoas não querem te enganar, ninguém vai querer te vender um terreninho na Lua lá, né? Não existe isso. é, Ninguém... é, essas malandragens, assim, né, para dizer uma palavra mais chula, não vão aham, existir nas morôncias, né? E isso já vai provavelmente facilitar não. bastante, vai facilitar bastante o desenvolvimento nessa vida morancial aí, né? Nesse sentido, né? Era só Sim, isso, com obrigado. certeza. É, com certeza, nós vamos ter.
uma visão diferente das coisas, né? Com mais segurança, mais clareza. Mas com certeza a gente vai ter outros desafios para superar também, né? Mas eu fico animado com tudo isso daí. Eu não vejo a hora, né? E, na verdade, não tem nem por que ver essa hora, porque nós já estamos passando por isso, né? Toma cada coisa a seu tempo, né? Mas é uma distância longa, né? Para chegar no paraíso. Alguém calculou, não sei se está certa essa conta ou não, 2 bilhões de anos, não faço nem ideia. Mas, mas o que que são 2 bilhões de anos na eternidade? Não é nada, né? É um piscarzinho de olhos, né? Muito bem, diga lá, Angélica. Bem, eu quero falar para a Daniela, para todos, né? Eu penso Hum, assim, só o fato da gente sair desse plano aqui, porque os grandes problemas nossos, a maioria deles, entra dinheiro ou entra sexo, né? Então, eu acho que só o fato da gente estar livre dessa sobrevivência sem correr dinheiro, competição, sem ter infidelidade. E então eu acho que já é um mundo muito melhor, porque essa nossa luta pela sobrevivência muitas vezes não é uma luta nossa, né? Então a gente vê muita gente, principalmente quando morre um membro da família e deixa herança, aí a gente vê quem são os nossos familiares. Então, eu acho que o fato da gente estar livre desses setores já é uma evolução muito melhor, mais espiritualizada, mais fraterna, não é? Então, eu penso assim, só isso. acho bom continuar pensando, Angélica. Vamos por esse caminho aí, que nós vamos nos livrar, pelo menos, da matéria, já é um ponto importante, né? Com Sim. certeza, não tem dúvida disso. Mas a gente vê ali, os reveladores nos alertam muitas vezes de que a gente não vai ter moleza, né? Então, não vamos nos iludir, a coisa vai ser melhor em muitos aspectos, mas a gente não vai passar esse tempo tomando caipirinha na praia, vai ter muita coisa para fazer, né? Mas também para a gente merecer o paraíso, a Tem gente que fazer, né? precisa, sim, nós É temos claro. que merecer nos esforçando e reconhecendo o valor, não é? Não É é como claro. um pai que é rico e os filhos não precisam nem trabalhar, porque dá para todo mundo sobreviver sem trabalho, mas na hora que o pai morre, ninguém sabe, como filho pródigo, né? Ninguém sabe administrar nada e acaba perdendo tudo. Então, a gente só vai ser merecedor através de realmente lutas e valores, não é? Com certeza, muito bem lembrado, Angélica. Muito obrigado. Nada. Oi, Dani. Não perca as esperanças, Dani. Você vai ser uma cantora lírica. Eu não perdi ainda, não perdi. Gostei, Angélica, da tua fala, mas rapidinho aqui, enquanto a Angélica estava falando, eu fiquei pensando assim, qual seria como que fala? Aquela coisa para eu fazer para merecer o paraíso, né? Qual seria o meu esforço aqui agora, nesse mundo que eu estou vivendo, nesse exato agora, e só me veio a palavra assim, amar, amar, amar. Então, presta atenção, eu pensando assim, enquanto a Angélica tá falando, gente, o maior esforço que eu tenho que fazer nessa vida é amar. Aí para pensar assim no sentimento de amor e o ser humano pensando como é difícil amar. Eu pensando aqui, gente, como que é difícil amar. E como que isso é contraditório, como a gente pensa, eu pensando aqui rapidinho, meu Deus do céu, deveria ser a coisa mais fácil, né? Me colocar assim à disposição, deixa aquele delícia do jeito que quiser, eu vou amar, 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 coisa assim. E eu É isso pensando, gente, aí.
Mas Eita, esse amar tem muitos princípios, não é? É, Então, a gente tem que seguir os vários princípios cristãos para esse amor ter validade, não é? é. Olha, o ponto Compreensão. que vocês levantaram é muito importante, de fato. A matéria é uma coisa muito grosseira, muito rude, muito malvada, muito que nos aprisiona, né? Nós temos essa dualidade, que é, de um lado, a matéria e, de outro lado, o espírito, e nós não conseguimos conciliar. E essa conciliação não acontece porque nós, evidentemente, percebemos a realidade da matéria. A matéria é muito forte, ela se faz muito presente nas nossas vidas. Então, é difícil a gente ignorar uma coisa que é tão palpável, tão visível, tão certa, como essa matéria que nós vivemos todos os dias, enquanto que o espírito depende da nossa fé. Mas o curioso é que, por mais atrativos que a matéria tenha, mas nem de longe, ela pode se comparar com a nossa vida espiritual, se nós a conquistarmos, aquilo que vai ser a nossa vida espiritual. Então, a gente estava falando aqui dessa podridão que a gente tem na matéria, dos golpes, das picaretagens, das brigas, de herança, e de todo esse negócio aí. E, na verdade, nos aprisiona, faz com que nós sejamos escravos desse negócio todo, quando no mundo espiritual nós vamos conquistar uma liberdade, vamos nos livrar de todas essas coisas. Então, o que nos falta é o bom senso de perceber que perseguir essa vida espiritual é muito mais importante e satisfatório para todos nós do que ficarmos aqui escravizados pela matéria, né? Então, essa falta de percepção da vida espiritual é que faz com que a gente, muitas vezes, não dedique o corpo e a alma para conquistar essa vida espiritual da maneira como deveria ser, porque se nós fizéssemos isso, nós aqui vivendo na carne já nos libertaríamos dessa escravidão que é a matéria, né? É muito interessante esse negócio. É como os reveladores, e Jesus dizia, né? Não conquisteis tesouros na terra, né? Conquisteis os tesouros no céu, né? Essa é a poupança que nós temos que fazer. Essa aqui da terra não serve para nada, né? Mas, enfim.